Bem-vindos a este podcast, um podcast especial para falar sobre tecnologia de ponta e a mesa, a companhia de um especialista, Rui Leal. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Você que é fundador da Matos Leal Representações, não é isso? Essa é empresa que está fazendo 20 anos, né, este ano, não é isso, Rui? Isso. A gente começou em 2003 com a G-Light, que é uma fábrica de iluminação. E 2005 a gente de 2005 para cá a gente trabalha com o grupo Ventisol, que é Ventisol e a Grato, são duas marcas do grupo. A gente trabalha também com as esquadrias em PVC Meridiano e outras marcas que são líderes de mercado. Além de ter esse atendimento, você acaba adquirindo muito conhecimento sobre produtos, sobre tecnologias, o que está acontecendo no mercado. E é justamente este é o objetivo desse podcast, é passar para vocês essas informações que é muito difícil, às vezes até muito difícil de encontrar, né? Informações detalhadas, com dicas. E o tema deste primeiro podcast, de uma série de podcasts que a Matos Leal Representações irá produzir, é sobre fitas de LED. O que é o LED, né? O LED chegou há alguns anos e tal, mas acredito que nem todo mundo sabe sobre a tecnologia LED, como funciona, qual o diferencial e por que foi um ganho no mercado, um marco no mercado. Você poderia falar um pouquinho sobre o LED? LED é uma expressão em inglês, né? É Light Emitting Diode. Tradução em português é diodo emissor de luz. O LED não é novo no mercado. O LED é de 1967, foi inventado. Na década de 70, a IBM começou a utilizar os LEDs nos computadores, mas eram aqueles LEDs vermelhinhos, os verdinhos e os vermelhinhos, exatamente. Aí depois, na década de 90, no final da década de 80, inventaram o LED azul, e aí começou a ser mais utilizado. E só nos anos 2000 aí que a gente começou a ter o LED branco e começou a fabricar lâmpada. Então, na verdade, o LED branco é bem recente. É mais recente. Foi até motivo de prêmio Nobel, do inventor, etc. O LED, ele é um diodo emissor de luz. Ele tem um ânodo e um cátodo e você consegue passar ali uma corrente de energia e ele vai brilhar. Isso consome muito menos energia e aquece muito menos do que uma lâmpada incandescente, como a antiga, né? A lâmpada incandescente antiga, ela produzia 90% de calor e 10% de luz no processo de consumo de energia dela. Aí a gente passou para as lâmpadas fluorescentes, depois a gente conseguiu aquelas lâmpadas fluorescentes compactas, que para quem é um pouquinho mais velho, teve a época do apagão, e ela explodiu, né? Aquelas lâmpadas compactas eram lâmpadas econômicas, ela economizava ali 80% de energia em relação a uma lâmpada incandescente. E aí depois de um pouco de tempo depois a gente começou a ter o LED mais difundido e o LED ainda consome 50% menos do que a lâmpada fluorescente. E além de ter algumas vantagens de não possuir mercúrio, a lâmpada fluorescente tem mercúrio no processo de fabricação, então o descarte dela é um descarte mais complicado, a gente tem que ter um cuidado onde vai fazer o processo. Existe um processo específico para descarte dessas outras lâmpadas, essa preocupação a gente já não tem com o LED, né? Entendi. E a vantagem da economia, ela muito... São duas vantagens principais do LED aí, a economia de energia, esse é o que o cliente sente direto aí, né? E outra é a vida útil. A quantidade de horas que o LED vai durar é muito mais do que as outras lâmpadas. Então você vai ter LEDs aí com 15 mil horas, com 30, 50, até 75, 100 mil horas de uso. E é interessante, pessoal, destacar a mesa que o Rui, como representante da G-Light, percebe, por exemplo, condomínios que compram as lâmpadas de LED para fazer a troca do próprio condomínio, e há economias que chegam a quantos por cento? 50%, 60% de economia em relação às lâmpadas de sódio são lâmpadas que eram comuns que eram lâmpadas eficientes ali. O que a gente tinha de mais eficiente no mercado eram as lâmpadas de sódio, aquelas lâmpadas laranjas que ficavam na iluminação pública, era a lâmpada mais eficiente que existia. O melhor rendimento, que a gente chama de lumens por watt,
Só que ela tinha um problema de fotometria com a luminária. A fotometria é o comportamento da luz quando sai ali da luminária. E aí a gente, com a lâmpada de LED, a gente tem uma eficiência alta e uma fotometria muito boa, porque essas luminárias elas têm umas lentes específicas e a gente consegue diminuir muito a potência instalada e economizar aí 50%, 60% e um payback rápido, né, disso. E vamos depois aprofundar ainda mais sobre essa questão, porque precisamos voltar ao nosso tema, que são as fitas de LED. Aí surgiram os pontos de LED menores e começou essa a febre da fita de LED, de utilizar a fita de LED em projetos, né? Em projetos residenciais e industriais. Quais são os benefícios da fita de LED? O que traz para o consumidor? A principal vantagem de você usar uma fita de LED é você ter uma diversidade de aplicações, né? Antigamente você tinha formatos fixos de iluminação. Hoje em dia você pode fazer o que você quiser, que qualquer formato de iluminação você consegue fazer usando fitas de qualidade e usando perfis, colocando essa fita no fundo de algum produto para você iluminar. Então as fitas hoje são utilizadas de diversas formas. As fitas antigas, elas tinham dois problemas. O primeiro era o rendimento de luz era pequeno, ela não iluminava muito, e como eu falei antes, um pouco a vida útil também do produto não era boa. A gente tinha uma depreciação rápida. Com a evolução do LED, a gente consegue hoje ter uma fita com uma vida útil um pouco maior, e a quantidade de luz emitida por aquela fita hoje já é satisfatória. Antigamente a gente tinha a fita quase como um ponto decorativo. Hoje a gente consegue iluminar efetivamente o ambiente com fita de LED. Antes do surgimento da fita de LED, mais ou menos foi qual ano que começou a entrar no mercado a fita de LED? As fitas de LED, no final dos anos 2000, assim, a gente já tinha fita de LED. E antes eram os tubos de... Tubo neon, né? Neon. Lembra daqueles tubinhos né? neon? Você vai fazer um bar, alguma coisa, você tinha que usar. Tinha que ir lá fazer. E aí a pessoa até podia topar, quebrar alguma coisa assim. O tubo neon. Era caro aquilo, era difícil de instalar, sim, difícil difícil de acesso, né? Sim. Hoje você faz em casa isso. Interessante. E agora com a fita você tem essa praticidade de fazer você faz o que você quiser. Quais os lugares que você já percebeu a utilização dessa fita de LED? O pessoal usa... Qual é assim, os lugares que eles aplicam que você, caramba, eu nunca pensei nisso. E o que o pessoal está utilizando? Veja, Fábio, antes a gente tinha limitações com fita, hoje não tem mais limitação. Você pode colocar fita na área externa, a gente tem fita para área externa. Já tem fita para área externa. Fita com proteção IP65, IP66, que você vai colocar ali na área externa, não vai ter problema. Sim. Você só tem que proteger um pouquinho a fonte dela, né? Se protegeu, sim, a fonte e a conexão, você consegue... E tem gente que faz o contorno da casa, alguns detalhes da casa. Faz as fachadas das casas. O pessoal usa aqueles perfis, né? Você coloca um perfil, a gente vai mostrar um perfil para você, e ali dentro você coloca a fita. O grande problema era esse, era a fonte de luz ali dentro. Quanto durava aquilo ali, quanto conseguia emitir de luz. Recentemente a gente tem um restaurante ali no shopping novo que 100% da iluminação do restaurante é com fita. É uma coisa que a gente não via antes. Pode falar o nome, qual é o restaurante? Pode falar. O restaurante é o Camarada Camarão ali no shopping. Jardins. Todos feitos em fita. 100% feito em fita de LED. É até uma novidade, assim, eu fui lá esses dias, 100% da iluminação com perfil, com fita. Não precisa mais você ter uma luminária específica, você cria a sua luminária. A vantagem de você trabalhar com perfil, com fita, é que você cria a sua luminária, o tamanho que você quiser, o formato que você quiser. E essa liberdade para os arquitetos, decoradores, é fantástica. Então, os profissionais são os que mais exploram isso, né? Eles vão fazer o desenho, a fotometria dos ambientes e consegue utilizar fitas hoje com IRC alto. IRC é índice de reprodução de cor. Sim. Também era um problema das fitas antigas. Que eu vou perguntar isso mais à frente. Mas, Rui, olha como a nossa conversa a gente começa a já abrir a mente, porque assim, a gente tinha um pensamento, pelo menos, desculpe a minha ignorância, mas que a fita de LED era um objeto decorativo, era um detalhe que você colocava em determinado local. Era assim mesmo. E tal, mas não, hoje já mudou. Hoje é a fonte principal de luz. Você consegue fazer. Você pode trabalhar isso, né? E, inclusive por conta do quê?
durabilidade, né? E tudo isso que a gente vai ainda perguntar sobre isso. E aí vem aqui a outra pergunta: quais são as características técnicas dessas fitas de LED? O que diferencia uma da outra? A principal mudança de fita que está tendo agora no mercado é em relação à tensão da fita. As fitas inicialmente eram 12 volts. Sim. Depois apareceu fita 127 ou 220, que são as fitas que usa externo. Sim. E a gente mudou as fitas agora para 24 volts. A gente aumentou um pouco a tensão da fita, porque quando a gente aumenta a tensão, você diminui a amperagem. Diminuindo a amperagem, a gente conseguiu colocar mais potência na mesma fita, com a mesma largura, sem ter que aumentar muito a largura, bitola de fio, essas coisas. E a gente consegue uma fita pequena com um fluxo luminoso maior. Então, a principal característica dela é essa. As fitas tinham... Antes, estou falando assim de 2 ou 3 anos atrás, a fita mais potente que você encontrava era de 8 watts. Hoje você tem fita acima de 20 watts de potência por metro, né? E além disso, o fluxo luminoso por watt é mais alto do que o que a gente tinha antes. Então, a gente tem fita hoje com 1 metro iluminando mais do que os 5 metros antigos. Entendi. Essa é a principal mudança. A G-Lite que você faz, que representa, ela deve ter N tipos de fitas de LED, vários tipos. Tá, pega uma caixa para a gente dar uma olhada. É assim que a gente encontra na loja, né? Isso, desse jeito aqui que vocês encontram. Essas aqui são as fitas mais modernas que você tem hoje. As fitas antigas a gente tinha aí com 60, 120 LEDs por metro no máximo. As antigas ainda estão no mercado. Ainda tem loja. Mas está tendo essa mudança, porque a pessoa vê isso aqui, não, cara, eu vou comprar isso aqui. É uma tendência a mudar. A gente já não fornece a antiga, né? Mas ainda tem isso no varejo, ainda está à venda. Né? Até mesmo porque você não deve ter uma diferença de custo praticamente. Por incrível que pareça, as fitas eram o mesmo preço. Então, aí se você tem o mesmo preço, você tem o mesmo preço, por que você vai continuar comprando a mais? Você compra logo a mais nova. E aí, mas aí, por exemplo, o consumidor, o varejista, adquirir esse produto, isso já pode ser utilizado diretamente, tem que ter uma fonte? Tem que ter uma fonte. Né? Aqui a gente tem uma fonte. Essa daqui, por exemplo, tem 20 watts por metro. Em 5 metros você tem 100 watts. Então, você tem que pegar um driver que é uma fonte, né, de 24 volts com 100 watts de potência ou mais, né, e fazer a ligação. O driver é uma pecinha igual a essa aqui, né, ele é fininho para você conseguir cortar e colocar dentro do gesso. Ele é fino assim. Vamos tentar ligar uma aqui? Ela vem com um adesivo, é isso? Ela tem não, no caso dessas aqui, elas têm adesivo. Ela já vem adesivada, você só faz... Eu vou agora colocar uma fita no... Perfeito. Pronto, já vem pronto. Essa fita daqui, Fábio, ela tem 720 LEDs por metro. Não, olha, vou tirar aqui. Cada ponto de corte desse daqui... Para mostrar o detalhe. Cada ponto de corte desse daqui, você tem 24 LEDs. Sim, isso é novidade. Isso é novidade. Isso aqui é a fita mais moderna que a gente tem no mercado aqui. De fita modelo COB, que a gente chama COB, né? LED COB. Chip on board, onde você tem vários chips de LED e cobertos por uma camada de silicone, e você não vê absolutamente o LED quando você liga, fica uma linha de luz. Vamos tentar ligar agora? Vamos tentar ligar. Pronto, estamos agora com o suporte de uma iluminação a mais na filmagem. Eu acho que a imagem ficou até melhor. Ilumina mais agora. Mas olha, é impressionante. Você não vê o ponto. Claro que a câmera, ela vai... não percebe, porque a olho nu a gente não vê também. A gente não vê, é uma linha. E outra, é uma linha, Rui, com uma intensidade bem alta. Isso, né? E a flexibilidade... Rui, isso... Desculpe, preciso perguntar. Essa tecnologia LED também está contida nessas TVs mais novas e tudo? São pontos de LED, não? São pontos de LED. São LEDs... São LEDs diferentes, né? Na TV também você tem o perímetro da TV iluminando para dentro, e aí você consegue... E aí são tecnologias que acabam se somando, né, no mundo industrial, porque a pessoa cria uma sequência de LED. Não, eu vou puxar agora para fita, e a G-Lite produz esse material, e assim, chega ao consumidor. Então, tudo é muito rápido. Isso aqui, com certeza, está 1 ano no mercado? Não está 1 ano. Não.
tem 3 ou 4 meses que está no mercado isso aqui. Então, isso aí... nas principais lojas, nas maiores lojas você encontra isso. Aqui em Aracaju, você já encontra isso? Já, nas principais lojas você já tem isso aqui. E a pessoa que está assistindo, que trabalha com revenda de produtos, é isso, né? Então, que pode chegar e entrar em contato com você. Não, quero agora vender essas fitas. Isso, aí a gente faz o cadastro na fábrica, qualquer revenda de material elétrico, revenda de material de construção, pode fazer o cadastro na fábrica e comprar para revender. Tem limitação mínima ou máxima? Tem limitação, os valores são baixos, porque a gente tem entrega tudo com frete por conta da fábrica, né? O frete já... O frete é CIF em todas as situações de compra na Gelite. Então a gente tem um valor mínimo, mas um valor R$2.000 não é um valor alto para o lojista. E a gente faz entrega semanal aqui em Aracaju. A entrega não demora mais que 5 dias úteis. Mas se... não, eu quero uma quantidade... realmente considerável. Se couber no depósito do cliente, a gente manda. Olha, tá aí a garantia. Se couber no depósito do cliente... O estoque da fábrica é grande. A gente tem produtos lá acima de 1 milhão de unidades, 2 milhões de unidades. Muito bacana isso. E tem específica. No mix da Gelite a gente tem cerca de 1.800 referências ativas, né? Fora produtos que a gente pode customizar, criar lá para poder atender projetos específicos. E claro, com o melhor atendimento, que é da Matos Leal Representações, né? A gente aqui tá aqui para resolver qualquer bronca que aparecer. Qualquer bronca. Aí eu vou, no tocante, focar um pouco mais na questão da sustentabilidade. Então, assim, a pessoa que adquire um produto desse, que utiliza no seu projeto, de uma certa forma, está pensando também no meio ambiente, está pensando... Então... as lâmpadas que eram utilizadas, por exemplo, a gente tinha uma sanca de iluminação onde a gente colocava a lâmpada fluorescente antigamente. A lâmpada fluorescente tubular, ela contém mercúrio, né, e essa lâmpada tinha uma vida útil aí de 6.000 horas. A gente aí troca por um LED que tem uma vida útil de 25.000 horas, consome menos energia e na hora do descarte, imagine que você tem 4 vezes mais tempo de uso. Então você tem um descarte para 4 e esse descarte não afeta a natureza. Assim, você consegue fazer um descarte mais fácil do que você pegar uma lâmpada fluorescente e mandar para ela desmontar numa empresa específica, que a gente trabalha com essa empresa. Existe uma empresa chamada Reciclos, ela só serve para isso. Ela fazer a logística reversa das lâmpadas mercuriais. Sim. Então, a gente tem que trabalhar com essa empresa, isso tem um custo para o produto, tem um custo para armazenar esse mercúrio. Então, tudo isso você acaba usando LED, né? Você usando LED, você mitiga todo esse descarte. E aí eu fico pensando o seguinte, que é uma preocupação, assim, na verdade, a gente está deixando de estar nesse âmbito, a questão da natureza, da sustentabilidade, saiu dos livros dessa coisa e nós estamos numa realidade mesmo. Hoje a gente vê as mudanças acontecendo no mundo, as mudanças climáticas, enfim, que não vou entrar em questão. E aí esse cuidado é já, né? Não é mais uma perspectiva que daqui a 30, 50 anos. Então, assim, eu fico imaginando, por exemplo, uma casa que tem um sistema solar, né? Aí você, além do sistema, você tem um conjunto de elementos também econômicos, como a tecnologia LED, aparelhos de ar-condicionado que utilizam o menor possível energia, esse cuidado com o carbono, né? Emissão de CO2. Então você tem uma diferença, assim, se todo mundo utilizasse essa conscientização. Lembrando que a Matos Leal Representações também é representante da Agrato, não é isso? Isso, fábrica de ar-condicionados Agrato. Que tem também... Tem ar-condicionados inverter que consomem aí até 60% menos energia do que os ar-condicionados on-off, né, comuns. Então, ou seja, há uma preocupação realmente mundial, industrial, de ter produtos com esse foco de economia, né? Não é mais... essa coisa, vou entregar e pronto, e o mundo que... Não existe mais, existe essa preocupação. Existe, sim. Existe preocupação com a sustentabilidade, com o consumo imediato e quanto tempo isso vai durar na casa, né? Sim, você faz uma casa hoje, você pensa, bem, eu vou mudar de um apartamento para uma casa, vou construir uma característica que aconteceu muito agora na pandemia, as pessoas saírem de apartamentos para residências maiores e
E a primeira preocupação é quanto eu vou economizar de energia, como eu vou conseguir economizar energia, porque no apartamento é menor, você vai mudar para uma casa maior, aí o pessoal coloca o sistema solar, aí a gente tem que calcular a carga do uso dessa casa. E antigamente iluminação era uma coisa pesada, a gente fazia conta da iluminação. Hoje consome tão pouco com o LED que a gente quase não faz conta de quanto gasta energia. A gente vai se preocupar em trocar para um ar-condicionado mais eficiente, faz bastante. E a gente vai fazer a conta hoje de trocar para um ar-condicionado mais eficiente, trocar para uma geladeira nova e fazer o sistema solar para poder a casa ficar uma casa totalmente sustentável. Isso a gente não conseguia 5 anos, 6 anos atrás. Não tem como. E vou mais a fundo. Você com um sistema de ar-condicionado numa casa e tal, se você não tiver, vamos falar assim, isolado termicamente, blindado, vamos dizer assim, com janelas, portas, Isso. que realmente retenha o calor, essa questão térmica, não adianta nada. O ar-condicionado... Você vai ficar brigando. O seu ar-condicionado vai ficar brigando com o calor externo, vai ficar, se você coloca uma lâmpada que esquenta, vai ficar brigando com a lâmpada, né? Se você não tem estanquidade no ambiente, o ventinho que fica passando ali está fazendo o seu ar-condicionado trabalhar mais. Então, e aí você tem solução para isso também? Tem também. A gente trabalha com as esquadrias em PVC da Meridiano, que são esquadrias que você fecha totalmente ali o ambiente e a gente trabalha tanto com o vidro comum quanto o vidro duplo, né? Que o vidro duplo você ainda tem a barreira de calor, barreira de som, que você diminui. Então, Rui, se a pessoa que não, eu vou construir minha casa, mas eu quero que a minha casa seja sustentável, econômica, você tem várias tecnologias. Desde o sistema solar, a gente tem as esquadrias de PVC e iluminação em LED para ajudar essa casa a ficar uma casa verde, né? E são temas dos próximos podcasts que a gente vai falar mais, porque é muita coisa. Quais são os erros que devemos evitar? Eu digo assim, o consumidor final, o projetista, né, o arquiteto deve se atentar na hora de fazer um projeto com fita de LED. Fábio, veja, a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente vai especificar uma luminária é quanto tempo essa luminária vai ficar acesa. A gente tem que respeitar isso. Primeira coisa é isso. A gente tem que saber qual é a vida útil da fita de LED que ele está comprando. Que em média, por exemplo, essa aqui tem 15 mil horas. 15 mil horas. Então a gente tem aqui... Que é muito tempo. Bastante tempo. Mas a gente tem produto com 25 mil horas, tem produto com 50 mil horas. Então a gente tem que saber onde vai ser colocado. Então, se você sabe a quantidade de horas, você já elimina um monte de produto que não vai atender aquele tanto de horas que vai utilizar ali. Então, depois a gente tem que saber a quantidade de luz, a cor de luz que é específica para aquele tipo de ambiente. A gente tem que respeitar um pouquinho. Depois a gente bota no podcast aí um quadrozinho mostrando as cores. Você está vendo aí? As cores na diferencia? Natureza, né? O que diferencia essa temperatura que a gente chama, né? Temperatura de cor. Quando a gente acorda de manhã e no final do dia, a gente tem uma cor de luz na natureza que é perto de 3.000K, 2.700K. O sol vai nascendo e se pondo nessa faixa de cor aí. E aí lá para 10 horas da manhã ou 4 horas da tarde, a gente tem 4.000K de cor de luz. E só meio-dia que a gente tem uma cor mais branca, que é 6.000K. E aí a gente vê o pessoal colocar no quarto que vai dormir 6.000K. Isso você meio que agride a sua natureza. A natureza da pessoa é que 2.700K ela vai dormir, a hora que o sol está se pondo, ela pega ali uma luz de meio-dia dentro do quarto dela. Então, na verdade, isso influencia, por exemplo, um lugar mais tranquilo, mais calmo, e você vai usar uma temperatura mais quente, no caso. Isso, perfeito. Vai usar temperaturas de cor ali de 2.700K, no ambiente de trabalho é ideal que você tenha 4.000K, e só em ambientes muito... que precisa de muita energia, muita atenção, que você vai colocar 6.000K, tipo uma cozinha, alguma coisa assim. Mas de resto, não. De resto, você não... E você pode até trabalhar com spots também, porque, por exemplo, você tem aquela temperatura mais aconchegante, mas você quer ver um detalhe, um lugar um pouco mais iluminado, você pode colocar Isso, aí você vai valorizar alguns pontos de decoração, você coloca spots com luz direcionada para valorizar alguns pontos. Isso vai de acordo com cada projeto. Ambientação. Então, um dos piores erros que acontece, vou comprar tudo branco e vai ficar tudo branco. Os piores erros em fita são a cor da fita, né, a vida útil dela ali, são as duas piores coisas que você pode fazer. E também a expectativa de
de utilizar uma fita para iluminar um ambiente sem que aquela fita tenha a quantidade de luz suficiente. Aí a gente fica com a quantidade de luz abaixo do mínimo necessário para aquilo ali. Existe cálculos, como você simular isso? Existe alguns programas até gratuitos. Dialux é um programa que você pode utilizar para isso, mas para utilizar o Dialux ali você tem que ter um arquivozinho daquele produto que é... entendi, para poder simular. Para colocar, você desenha o ambiente e coloca aquele arquivo ali para dizer quantos lux você vai ter na superfície e tem norma para tudo. Entendi. Tem norma para quantidade de luz na mesa de trabalho, numa estação de projetos, você tem quantidade de luz diferente. Eu preciso perguntar, né? Taxa de risco de uma fita de LED, ela esquenta, ela pode ter autocombustão ou não? Não. Inclusive por isso que as fitas são, em sua maioria, 12 volts ou 24 volts, porque onde você tem contato humano, né? Onde você tem contato, aproximação ali, aí a gente desenvolve elas em 12 volts, porque... Que não é fatal. Tá aceso, eu coloco o dedo na chapa aqui que tá aberta, eu ligo ela e eu não tomo nenhum choque. Existem fitas 127 ou 220, e essas aí você não... Mas, claro, ela é blindada, ela não aparece assim, ela é blindada. Entendi. E aí você coloca ela... Então é mais fácil uma lâmpada, vamos dizer assim, antiga esquentar e pegar fogo do que uma fita de LED. Sim, exatamente. Muito interessante. A fita é um produto mais seguro, né? E vamos lá, eu tô com um projeto, eu quero colocar LED na área externa. Como é que eu coloco? Já coloco o LED lá na área externa ou tenho um suporte? O que você traz assim pra gente conhecer? As fitas... Que é essa caixa aí, né? Aqui a gente tem os perfis, né? Os perfis são produtos que a gente consegue colocar a fita aqui dentro, né? Os perfis são fabricados para isso. Você pega a fita, e eu vou tirar aqui só para desmontar, a fita vai passar aqui por dentro. Sim. E você vai colocar esse difusor para... Esses perfis eu compro normalmente no mesmo lugar que eu encontro a fita. No mesmo lugar que você encontra a fita, né? Os perfis, eles têm 2 ou 3 metros de comprimento, depende do fabricante. E o cliente corta o tamanho que ele precisar. No caso desse aqui, é um perfil de embutir. Sim. Aí eu já faço o projeto da fachada, alguma coisa já para encaixar o perfil. Perfeito. Já tem que projetar o forro de gesso, inclusive é uma preocupação que as pessoas têm que ter, que eu vou colocar perfil no forro de gesso. Fala com o seu gesseiro. Que consegue normal, só que ele tem que cortar. Porque ele tem que deixar a fixação do gesso no local correto, porque... O gesso é amarrado. Senão ele vai... Quando você corta a amarração, cai a placa. Exatamente. Então ele tem que fazer a amarração lateral onde vai ter o corte em toda a extensão que você tiver. Mas, por exemplo, eu já tenho um projeto, faz um estudo, porque de repente só faz aquela parte do gesso. O profissional aí já tem que estar atento em passar a paginação da iluminação já com um ponto específico, onde vai ter o corte para o gesseiro, e o gesseiro já faz isso para o cliente. Porque senão são 2 trabalhos. Faz e depois vai ter que desmontar o gesso todo porque cai tudo. E o lojista que quer, a partir de agora, vender as fitas, ele já pode conhecer o que ele pode iniciar já para vender sobre os perfis, né? Os perfis e tem vários modelos. Aqui você tem perfis de embutir, de sobrepor. Rui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tô vendendo LED, aí chega um cliente. Cara, o cliente está pedindo um perfil enorme, grande e tal, e eu não tenho aqui na loja. Entra em contato, você já automaticamente já solicita para a fábrica. Qual é o maior que você tem aí? Mostra aí. O perfil que a gente tem mais largo é esse aqui, ó. Mas aí também, né, Rui? É uma coisa fabulosa, que você pode colocar até 2... Pode colocar até 3 fitas aqui dentro. Até 3 fitas. Você consegue colocar 60 watts por metro aqui de fita. Onde é que poderia usar isso aí, por exemplo, com as 3? No caso desse aqui é o seguinte, por exemplo, você vai colocar numa laje, numa forro com laje, onde você não tem onde alojar a fonte, o driver, né? Aí esse daqui ele tem 2 camadas. Você já pode colocar o driver aqui o driver e a fita aqui em cima, por isso que ele é tão robusto. Então você vai colocar no pé direito mais alto, ou até se você for colocar em eletrocalha. Mas você coloca 3 fontes ou uma fonte já suporta as 3 fitas? A fonte ela assim, a fonte é por watt a potência, né? Sim. Se você tem cada fonte aqui vai ter 100 watts.
Então, nela você vai ligar 100 watts de fita. Porque você calcula também no tamanho da fita. Exatamente. Entendi. Se você tem um espaço curto, você pode botar até... Perfeito. Colocar... Se você tem um perfil desse Entendi. com 2 metros Entendi. e você vai colocar 3 fitas ali, você vai ter 60... fazer uma conta de padeiro aqui, vão ser Menos de 100 watts. 120 watts. Então ele tem que ter um driver de 100 e um de 24 watts, vai ligar. Você tem essas opções de várias potências tem. de O drive. drive você tem de 24, 48, 72 e 100 watts. Olha só, mais informação técnica. Você que está com esse projeto já está entendendo mais sobre o que você tem de mercado. Tem vários tipos de perfis. Qual é o perfil mais utilizado? O pessoal usa muito isso. O perfil mais utilizado foi esse primeiro aqui, ó. Dessa bitola aqui. O mais utilizado, porque aqui você vai colocar ele no gesso, vai conseguir fazer um acabamento. Às vezes o pessoal quer colocar um perfil muito fino no gesso, mas o acabamento final não fica bom. Porque na hora que você corta, para você cobrir o corte do gesso, isso aqui ficar bem feito, não fica bom. Então os perfis a partir dessa bitola aqui, que é 35 milímetros de bitola, você já tem uma tendência, Rui, muito bonita, que não está utilizando só as fitas no teto, né? Estão começando a utilizar muito na parede. Então tem banheiros, tem lugares assim que você usa esses. Então eu posso encaixar qual seria o perfil ideal para a parede? O perfil parede você pode colocar um perfil desse, você só tem que cortar, preparar o venari para colocar, né? Até porta também, tudo. Porta, tudo. Cada perfil aqui, esse aqui, por exemplo, é um perfil para marcenaria, que ele é bem rasinho, você não precisa varar a porta toda. Então, se você fizer um rebaixo na porta, você consegue colocar isso daqui. Esse perfil, por exemplo, aqui é um perfil bem interessante. Você vai colocar ele numa superfície esse aqui preta, que é uma olha aqui, pessoal, que preta. Fantástico. O difusor dele é preto. Ou seja, quando está desligado, está preto. Tá preto. E aí, quando você acender, você e aí tem a fonte de luz. Aí a luz sai daqui. Você pode colocar uma fita tanto com uma temperatura fria e quente. Apesar de ser preto, ele é translúcido aqui. Então, entendi. Quando você acender a cor da fita, vai sair na cor certa. Vai perder um pouco de brilho, porque é um difusor, mas aí você consegue ter um acabamento perfeito. Você coloca na fachada, solução. Você pega uma fachada onde tem um revestimento preto e você coloca um corte. Quando você apaga de dia, tá tudo preto. Sim. E à noite você vê a fachada da casa só com aquela linha de luz, e de dia não fica aquela faixa branca mostrando a fita. Caramba. E eu lembro que eu já entrei em um estabelecimento que quando o banheiro apagado, quando você entra no banheiro, ele vai ligando aos poucos, assim. Isso. E que deve ser um dimmer automático. Então, ela é dimerizável? Essa fita não, mas existe fita dimerizável no mercado. E aí você compra um kit que você já adiciona esse sensor e programa para ir ligando. Aí você coloca um relézinho e vai ligando por etapa. Parece uma nave, que você entra numa nave assim, um negócio lindo. Para você ligar em etapas não precisa ser dimerizável, mas para você ir ligando em poucos estágios, né, aumentando a potência da fita, precisa ser dimerizável. E deve ter uma liberdade N para fazer. Coisas que você... Criatividade, tempo... Imagine, você vai chegando, por exemplo, o cara vai fazer um bar temático, alguma coisa assim, aí quando o cliente chega no balcão, o balcão já se acende só naquele ponto que o cliente... Consegue fazer isso. Você coloca um sensor naquele ponto e vai acender só aquele pedaço ali. Uma questão técnica, o que seria o IRC? Existe também fitas específicas que trabalham a questão do IRC? Tem sim. O IRC chama assim, Índice de Reprodução de Cor. Isso é uma preocupação que o profissional tem que ter, aí o arquiteto, o design de interiores tem que ter quando ele vai especificar um tipo de iluminação em LED. A luz natural do sol ao meio-dia tem o IRC 100. Isso é a reprodução perfeita das cores. Quando a gente vai para fontes artificiais, esse IRC cai. A lâmpada incandescente, aquela primeira lâmpada incandescente, como ela era um aquecedor, né, ela brilhava pelo aquecimento do filamento, ela conseguia também reproduzir 100%, o IRC 100, né? O LED não, o LED ele tem um IRC inferior. Então a gente tem IRC 60, IRC 70, que vai reproduzir aí algumas cores com deficiência. Então você vai buscar o LED com o IRC mais alto disponível. A gente tem dois tipos de fita hoje. A gente tem uma fita com IRC 80
que é um padrão aceitável, muito bom. Sim. E a gente tem IRC 90. 90. Que já é um produto que, por exemplo, você vai utilizar para iluminar vitrine de loja, onde você, por exemplo, vende roupa. Por isso que as roupas e as peças ficam com aquelas cores mais vivas, né? Fica assim. Isso, você coloca a cor correta do produto na fachada, na sua vitrine, e você vai buscar um LED com IRC mais alto. Às vezes o consumidor não sabe, o lojista também não tem esse conhecimento, indica um Não, LED acenda comum. aí qualquer coisa. Um LED comum. Não é só a cor da luz do LED, é também o IRC dele. A gente tem dois tipos de fita. Aqui na mesa a gente tem IRC 80, que esse daqui... Esse aqui é 80, viu, gente? E esse aqui é IRC 90. Esse daqui com IRC 90. 90, isso, né? Que foi essa que a gente acendeu. A temperatura também influencia no RC? Não, a temperatura não influencia. Pode ser tipo 90, mas em qualquer temperatura. Pode sim. Interessante isso. E assim, isso faz uma grande diferença porque aquele ditado, primeiro a gente come com os olhos, né? Quando você vai, por exemplo, numa mercearia, você vai comprar frutas, verduras e tal. Se você tiver uma fita de LED, uma iluminação que não tem o IRC de forma correta, você vai achar até que tá passada aquela coisa, né? Aquela fruta não tá chamando. Carne, fruta, essas Carnes coisas. também, né? Você tem cor de luz específica ali para você iluminar a carne, iluminar hortifruti. Tudo colorido, assim, não, eu vou, na verdade, eu tô tirando vamos dizer assim, da fazenda já, né? Isso. Que é a cor natural do produto, né? Olha, você consegue atingir a cor mais real. São informações. E RGB também já temos com essa tecnologia? Já tem fita RGB, daqui a um tempo a gente já vai ter fitas RGB também endereçáveis, que são fitas que você consegue programar o LED. Então eu posso fazer tipo desenhos e movimentos. Isso, A gente vai ter isso até o final do ano, a gente já consegue. E vamos trazer aqui alguns modelos. Vamos trazer para a gente mostrar ao pessoal. Olha, muito legal. Eu gostei muito desse bate-papo que tirou muitas dúvidas, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa importante em relação às fitas de LED? Então, o cliente sempre se preocupar com isso. Qual é a vida útil do produto que ele está comprando? Sim. Porque hoje, com acesso a compras de internet, ainda tem muita coisa antiga no mercado vendendo. Então, o cliente vai lá na internet, pesquisa fita de tantos watts lá. Aí ele acha que está comprando a fita certa, compra a fita com a declaração de potência errada e a pessoa diz lá, essa fita tem 20 watts. Quando ele vai medir, a fita não dá 12, 15 watts, 13 watts e a vida útil é muito menor. Então ele vai colocar no projeto dele e daqui a 3 ou 4 meses, 6 meses, ele já tem problema de iluminação, a manutenção não é fácil, a manutenção é difícil, desmontar, às vezes ele vai rachar o forro. Então, ele se preocupar com comprar marcas que existem no mercado, que estão nas lojas. E a Gelite com certeza garante o que está na embalagem, vai entregar. A gente tem um laboratório que a principal função do nosso laboratório é certificar que o que a gente está apresentando na embalagem é o que a gente está entregando. E com certeza o suporte e a garantia que a Gelite tem. Então, a partir do momento que você compra os produtos da Gelite, existe uma garantia, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem garantias tem produtos com garantia de 5 anos de iluminação. E a fábrica tem um trabalho de logística reversa bem feito. A gente tem aqui em todos os lojas que trabalham com a gente. Eu estou há 20 anos vendendo Gelite. Então, eu posso dizer que todas as lojas que trabalham com a gente não tem problema de perder garantia, de produto trocar. Se a troca for uma troca por defeito de fabricação, a fábrica vai fazer a substituição e o cliente não vai ter, o lojista não vai ter nenhum tipo de prejuízo, nem o consumidor. Eu sou lojista e quero entrar em contato com a Matos Leal Representações para poder ter os produtos da Gelite. Qual é o contato? Você pode ligar aqui no escritório da gente, tem um telefone que a gente é 079 aqui, né? 9978-6162. Esse número você liga e cai no nosso atendimento aqui no escritório. E tem o WhatsApp nesse número também. Tem o WhatsApp. Manda mensagem. E não tem complicação. Não tem dificuldade nenhuma. A gente está aqui para solucionar. Quando a gente trabalha com produtos bons e a gente tem essa garantia, a gente trabalha com a certeza que o cliente vai estar satisfeito e que vai ter resultado. Né? E isso é maravilhoso. Porque o primeiro ponto da venda é você acreditar no produto. Então, a Gelite é fantástico. E os produtos da Gelite
tecnologia de ponta e está sempre atualizando. E quando trouxe essa tecnologia da fita de LED contínua, vamos dizer assim, né? Isso. E é uma coisa, uma novidade, e eu acho que já está estourando, porque com pouco tempo já mantém-se essa qualidade e o preço, né? É uma coisa A fabulosa. gente não teve alteração de preço de ponta, né, nos produtos. O produto evoluiu e manteve o preço de ponta Isso. parecido. Alguns produtos até tiveram redução de preço, né? Muito bacana, eu acho que isso é muito interessante para você arquiteto, para você lojista, enfim, você tem essa visão agora sobre essa tecnologia atualizada das fitas de LED. Eu gostaria muito de agradecer. Lembrando que a Matos Leal Representações vai continuar produzindo esses podcasts. Você pode assinar no podcast no Spotify. Nós estamos também no YouTube. E os links também do Instagram, o Instagram @matosileal, tá aí. Então, muito obrigado. Um bom dia a todo mundo aí. Valeu.